Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, amados. Hoje vamos falar sobre ser transportado de um reino para outro reino. Eu quero ler uma passagem em Colossenses, capítulo 1, os versos 13 e 14. Estarei lendo na NVI, na nova versão internacional, que diz o seguinte: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Amados, é fácil de compreender, aqui está falando de ser transportado de um reino para outro, né? Então, fazer uma comparação. Você mora no Brasil, você vai viajar para um outro país agora. Então você está livre do país, você estava escravo, estava preso e foi transportado para um outro país, agora você está livre. Só que nesse outro país as leis são diferentes, não são as mesmas leis. Se você chegar lá, olha, eu sou do Brasil, agora aqui eu quero viver as leis do Brasil. Aí eles vão dizer, olha, pode pegar e voltar, porque aqui você tem que obedecer às leis do nosso país. Tem que submeter às leis do nosso país. Cada país tem suas leis, não é verdade? A gente está naquele país, tem que se submeter às leis. Jesus mesmo disse, dai a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Está dizendo que você deve submeter às leis do homem, do país, e às leis de Deus. Então, como podemos entender isso? Veja bem aqui. Aqui diz assim, pois ele nos resgatou. Em outra tradução diz, ele nos libertou. Ele nos resgatou do domínio das trevas. Outra tradução aqui da atualizada, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou. Império das trevas quer dizer onde Satanás reina, onde Satanás governa. Por isso que tem tanta escravidão no mundo afora. Agora, talvez você compreende porque as pessoas estão escravizadas. E não falo só de coisas terríveis, como crimes horríveis, né, como assassinatos, né, como roubos, furtos, coisas horríveis, né? Mas as coisas menores são ocultas, mentira, ciúmes, a inveja, ira, ódio, raiva, revolta, indiferença e incredulidade, pois bem, isso tudo é do império das trevas. Pessoa que está sob o domínio das trevas, como nessa NVI diz, ele nos resgatou do domínio das trevas, do império das trevas, nos libertou. E olha só que ele diz, nos transportou para o reino do seu Filho amado, seu Filho do amor, que é Jesus. Ou seja, um reino que é espiritual. Reino de Deus é reino do Espírito. Ali são outras leis, as leis são mais elevadas, as leis do Espírito, as leis da fé. Por isso você também, vivendo nessa dimensão, você vive numa dimensão mais elevada, começa a ter uma qualidade de vida mais elevada, uma vida de paz, de gozo, de alegria, de suprimento, de vitória. Ao ponto que o apóstolo Paulo chega a dizer que em Cristo somos mais que vencedores. É nesse reino. Então veja bem a importância de recebermos, olha essa revelação depois do 14, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Então, quando nós somos transportados do império das trevas, do domínio das trevas, para o reino do Filho do seu amor em Jesus, nós recebemos perdão dos pecados, filiação, perdão, filiação, vida nova, vida abundante, vida eterna, vida mais que vitoriosa. Então isso é algo sobrenatural, algo extraordinário.
Ele quer que todos venham viver nessa dimensão. Que foi assim que Deus criou o homem, assim Deus planejou. E assim Ele deseja ainda hoje. Essa é a vontade dEle, plantar o reino de Deus na terra, a vontade de Deus na terra, para que as pessoas vivam na dimensão do Espírito, pela lei do Espírito, pela lei da fé, amém? Pela lei espiritual. Você vai viver de uma forma plena, abundante. Isso que a palavra de Deus diz, a plenitude de Deus está em Cristo Jesus. Amém, amados? Vamos orar então, mas antes eu gostaria que você desse um gostei, se inscrever no canal, assinar o sininho para receber todas as mensagens e divulgar nos seus contatos. Que mais pessoas venham viver essa realidade agora. Ser transportada do reino das trevas. Né? E todos que nascem de novo, que são batizados, né? Que creem no nome de Jesus, recebem o poder, eles são transportados, são libertos. Veja bem que Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em Jesus. Recebendo perdão, começando uma vida nova, no reino de Deus. É dessa maneira que entra-se na vida nova do reino de Deus, numa dimensão do Espírito. Amém? Então, começa a viver a vida pela fé, crescendo, vivendo pela lei da fé, pela lei do Espírito. Amém? Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra, Senhor. Foi novamente liberado, Espírito Santo, tens total liberdade para operar, o querer e efetuar dessa boa vontade no coração de cada um, Senhor, para que cada um venha ter essa experiência, venha viver essa realidade, Senhor, de ser realmente resgatado, transportado, Senhor, liberto desse reino das trevas, do domínio das trevas, transportado para o reino do Filho do seu amor, o Rei Jesus, para viver numa dimensão mais elevada, para viver, Senhor, essa realidade da vida abundante que Jesus disse, eu vim para que tenha vida e vida em abundância, vida plena e completa, Pai. Quero profetizar isso, sendo uma realidade em cada um, no poderoso nome de Jesus, dia ricamente abençoado, nome de Jesus, shalom, shalom a todos.